Bem, além desse papo, eu acho que ficou bem explicado. Eu pedi para algumas pessoas mandarem algumas perguntas. Então, se a gente conseguir fazer um bate-bola, jogo rápido com as perguntas que mandaram no Instagram. A pessoa mandou... Não, esse aqui não vamos... tipo, comida da Palestina. Tipo, o quê? Que pergunta é essa? Comida da Palestina? Então, eu tenho Sim, um é blog, bom. vai lá no blog, tá cheio de receita. Tá. Link tá aqui, tá embaixo e tá escrito aqui. Instagram também, papacapim, _Sandra. Como colocar em prática o veganismo anticapitalista? Acho que essa é uma pergunta bem difícil de resumir, mas... De resumir, então, uma resposta sucinta. Como colocar em prática o veganismo anticapitalista? Eu acho que essa posição de ser anticapitalista vai além do veganismo. Eu acho que é como levar uma vida anticapitalista, como ter uma militância anticapitalista, se junte a movimentos que estão lutando, né? Movimentos ou grupos anticapitalistas. Não é só no veganismo. Eu acho que o veganismo, talvez se a pessoa esteja pensando em alimentação, será? Como sair disso, consumo, né? Talvez focar menos no consumo. Eu acho que praticar o veganismo anticapitalista é justamente trazer de volta para o centro do veganismo a questão política, que é um posicionamento político, anti-opressão, a solidariedade a outras causas, a outras lutas, a outros movimentos sociais como o MST, por exemplo, a luta antirracista, a luta por direitos de pessoas LGBTs. Então, talvez sair do consumo, né, de falar só em produto vegano ou até a alimentação vegana e expandir isso, né, e se juntar a outros movimentos anticapitalistas. Eu acho que essa é a resposta. Boa, boa. Resumiu muito melhor do que eu jamais conseguiria. Como trazer os veganos liberais do nosso lado? Posso responder essa? Ai, que pessoa incrível que perguntou isso. Então, como trazer os veganos liberais para o nosso lado? Eu acho que a pergunta que a gente deveria se fazer é como trazer o povo para o nosso lado. Eu não entendo essa necessidade de, sabe, de estar bem com todo mundo e ser paz e amor com todo mundo. O liberalismo é um projeto de mundo com o qual eu não me representa, não é o que eu quero para o mundo. Então, depende. Assim, se for uma pessoa vegana liberal que faz parte da classe trabalhadora e que está só enganada, coitada, porque acha que o liberalismo vai ser bom para ela, mas na verdade não vai, eu acho que vale a pena conversar e explicar. Eu já encontrei um cara vegano que era, assim, periférico, negro, do Nordeste e se definia como vegano capitalista, porque ele acreditava que o capitalismo ia trazer emancipação animal. Então, acho que nesse caso vale a pena dialogar, explicar por que não, por que o projeto liberal é totalmente contrário ao que a gente quer, né, no movimento vegano, porque não vai ter emancipação animal dentro do capitalismo, porque o capitalismo é um sistema, é um modelo baseado em exploração. Então, sempre, quando tiver capitalismo, vai ter exploração. Então, é muito difícil imaginar um mundo vegano sem exploração animal com esse mesmo modelo. Mas se for uma pessoa que tenha realmente interesses, assim, se for uma pessoa que faz parte da classe que se beneficia do capitalismo, do projeto liberal, neoliberal, eu acho que não tem o que fazer, porque essa pessoa está se beneficiando disso. Então, como é que a gente vai convencê-la a, não, para de explorar aí, porque acho que não tem diálogo com isso. E, assim, eu falei disso recentemente no meu perfil no Instagram e fui criticada por uma pessoa, a resposta foi muito boa, todo mundo respondeu de uma maneira bem positiva, mas teve uma pessoa que falou, como você tá radical, você tá virando totalitária, você tá virando o regime que você denuncia, como assim você nem dialoga com um grupo de pessoas? A resposta vai ser sempre o diálogo, a solução vai ser sempre o diálogo. Eu acho que não, se uma pessoa tiver um homofóbico que achar que eu como lésbica mereço menos direito, não tem diálogo com essa pessoa, não tem. Uma pessoa liberal que acredita que o trabalhador deve continuar sendo explorado, que essa ordem tá ok, um vegano liberal que quer o fim da exploração animal no mundo onde a exploração humana vai continuar a mesma, eu não quero dialogar com essa pessoa, ela tem um projeto de mundo diferente. Eu acho que é muito mais importante, muito mais estratégico até para o movimento a gente dialogar com a base, com o povo. Se a gente fala de popularizar o veganismo, de chegar em mais pessoas, de ter mais pessoas do nosso lado, por que a gente vai focar num grupinho liberal, enquanto que fazendo isso a gente está alienando a maior parte da população? Não é número que a gente quer, não é crescer que a gente quer, não é popularizar o veganismo que a gente quer. Como é que a gente vai fazer isso sem o povo?
E se a gente continuar aceitando no nosso discurso vegano, na nossa militância vegana, pessoas racistas, pessoas fascistas, pessoas homofóbicas, LGBTfóbicas, a gente vai, para incluir essas pessoas, a gente vai alienar um grupo muito maior. E quem sai perdendo são os animais. Muito bem respondido. Eu também não conseguiria deixar isso mais sucinto. Nossa, curiosamente, você tinha perguntado, né, como trazer veganos liberais, mas veio uma outra pergunta, como falar sobre veganismo popular para militantes veganos liberais? Tá vendo? Eu sabia, Sempre porque vem. é a pergunta que tá me perseguindo esse ano. As pessoas querem porque querem fazer essa pergunta, Você já né? deixou lá nos destaques do Instagram a resposta? Já. Não, mas me perguntaram até no Enuva, né? Teve agora o Encontro Nacional da União Vegana de Ativismo, lá em Recife. Foi uma pergunta que me fizeram. Eu fiz uma fala justamente sobre veganismo popular. Então, quando eu falo popular, é bom deixar claro que não é assim, produtos populares ou produtos baratos para que o povo compre, porque tem essa interpretação da palavra popular. Eu falo de uso a palavra popular com outro significado, um significado bem da militância política mesmo. Por exemplo, o MST fala de reforma agrária popular, né? A gente fala de poder popular. Então, é no sentido de construído com o povo e para o povo também, né? Então, a gente precisa da ajuda do povo. A gente não vai ganhar essa luta sem o povo. A gente não vai ganhar essa luta antiespecista sem o povo, né? Então, sempre que eu falo isso, vai ter a pessoa... Eu estava lá falando, né, de veganismo popular e no final uma pessoa me perguntou, mas como é que a gente... Por que as pessoas estão tão preocupadas em conciliar o seu discurso, a sua militância com um grupinho que quer um mundo onde ainda vai ter exploração? E não pensa, a gente devia estar se perguntando como é que eu trago o povo, como é que eu chego no povo, como é que eu faço do veganismo, como é que eu tiro esse mito de elitismo do veganismo, como é que eu faço com que as pessoas entendam que o racismo é incompatível com a nossa ideologia, ser vegano e racista, né? Isso, acho que a gente devia estar se perguntando isso, e não como agradar o liberal que é vegano, mas, poxa, bora incluir a vegana amiga rica no rolê que acha que sem terra é bandido. Que compra uma Forever 21 como se não tivesse problema nenhum. Às vezes porque a roupinha também, é vegana. Também. Ou que vai passar as férias em Tel Aviv, porque é o paraíso vegano, porque tem muitas opções veganas, mas que é um país que viola os direitos humanos dos palestinos há muitas décadas, né? Então... Poxa, é realmente com essa pessoa que você quer dialogar? Você não acha que poderia estar usando sua energia de uma maneira muito mais estratégica, muito mais eficaz e que iria atrair um número muito maior de pessoas, logo fazer com que o nosso movimento crescesse muito mais, logo salvar muito mais animais? A última... tem uma aqui que é mais um elogio do que uma pergunta. Quando essa deusa vem para o Rio de Janeiro? Tem data? Não, esse ano não deu. Então, eventualmente. Ano que vem, vamos tentar. E recomendações de leitura. Talvez, assim, 3 Sobre recomendações de leitura. Exatamente. Não especificou, então Qualquer acho que você pode leitura? dizer, tipo, assim, coisas que te inspiram, que você acha que são muito importantes para... Tá. Então, pensando nessa pegada de como construir um movimento popular, como dialogar com o povo, né? Como fazer esse trabalho de base, ler Paulo Freire sempre, né? Porque eu aprendo muito, leio muito e aprendo muito com Paulo Freire, justamente isso de como construir com o povo, como dialogar, como ter uma pedagogia inclusiva, né? Pedagogia do oprimido, aí tem que ler. Para entender o cenário atual no Brasil, talvez a questão da esquerda no Brasil, que é um livro que eu estou lendo agora, de uma amiga minha, então vou recomendar. Sintomas Mórbidos, de Sabrina Fernandes, todo mundo tem que ler, porque é muito importante entender como é que a gente chegou até aqui. A gente tá tão desesperado, né? Aqui, a gente na esquerda, assim, com essa crise, não tem ninguém representando a gente. A gente tem que entender como é que a gente chegou até aqui para poder traçar um caminho fora desse lugar onde a gente tá agora. E um terceiro, Política Sexual da Carne, de Carol J. Adams, porque é um livro que eu li há muito tempo. É difícil de ler, não é um livro dos mais fáceis de ler, mas eu acho que é muito importante para entender. Eu, como mulher, aprendi muito também, né? Como no movimento feminista, também acho importante trazer a questão da luta antiespecista. E ela faz um paralelo, assim, ela explica muito bem, né? Conecta muito bem essas duas causas. E o bom é que o Política Sexual da Carne, apesar de ser difícil de ler,
Se você for ler capítulo por capítulo, acompanhando com um podcast, que chama Outras Mamas Podcast. Na verdade, você pode nem ler, né? Escute o podcast. Pode escutar o podcast. A primeira temporada, cada episódio vai um capítulo e você já... Matou o livro ali. Deixa eu pensar aqui se não tem um bônus aí, um livro assim bem... Não seria de livro, mas seria uma dica, assim. Eu acho que é muito importante a gente estudar a história do nosso movimento, né? A gente tá sempre com... As pessoas que se tornam veganas, parece que estamos inventando o movimento agora, ou estamos inventando a militância agora. E, assim, é um movimento que existe há muito tempo, né? O vegetarianismo antes do veganismo, mas que existe há muito tempo, séculos mesmo. Então, é muito importante, mais uma vez, entender como a gente chegou até aqui, entender o que foi feito no passado, as estratégias que foram tentadas e que funcionaram, as que não funcionaram, porque a gente... Para construir um movimento, qualquer movimento social, né, a gente precisa entender o que foi feito pelos militantes e pelas militantes antes de nós, para poder avançar, né? Para poder colocar uma camadinha. Se a gente está sempre começando do zero, fica mais difícil de construir algo realmente sólido e revolucionário. Então, estudar um pouco, pesquisar na internet mesmo, né? Quem fala inglês vai ter acesso a um material muito maior, mas em português também. Então, é possível encontrar artigos, sites. Então, obrigado. Obrigada, Vitor. Um prazer enorme.